Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero convidar para a carta do apóstolo São Paulo, escrevendo aos Gálatas. Será a leitura que eu quero iniciar a mensagem nessa manhã. Gálatas, capítulo de número 3. Versículo de número 13. Carta do apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos em Gálatas, capítulo 3, versículo de número 13. Que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Vamos repetir somente o versículo 13, todos juntos. 1, 2, 3, leiam. Amém, podem se sentar, muito obrigado. Meus irmãos, o capítulo de número 3, versículo de número 13, escrito pelo apóstolo São Paulo, o maior missionário que a igreja já conheceu na face da terra, apóstolo Paulo, que gastou sua vida em prol da obra de Deus e deixou-se ser gastado em prol de uma missão, salvação de almas. Ele aborda algumas cartas, e entre as suas cartas, a carta aos Gálatas, ela é de muita importância para os nossos dias. Ele aborda o assunto da lei, explicando a natureza da lei e revelando o poder da graça. O capítulo 3, versículo 13, é chamado capítulo de uma restituição divina, é a graça de Deus. Entendemos que a lei de Deus, dada a Moisés no Monte Sinai, não foi para sacrificar o homem para conhecer a Deus. Não. A lei de Deus dada ao homem, iniciando no Monte Sinai, foi simplesmente para conduzir Israel a um ato de fidelidade. É bem assim. Uma nova nação que saiu da terra do Egito precisaria ter ordens futuras para ser uma nação instituída por Deus. Então a lei que o Senhor entrega no Monte Sinai não se resume em 10 mandamentos. 10 mandamentos foram 10 ordens para que o povo tivesse uma abertura para toda a lei. Existem milhares de mandamentos e regras dentro da lei no Monte Sinai. Deus passa a lei ao homem, e o homem passou a entender que o único caminho para encontrar Deus seria pelas obras. Não era como na graça. As obras dos homens, vivida pela lei, era quem dava a ele o direito de se aproximar de Deus. Era muito sacrifício. Os animais tinham que ser imolados, sacrificados, para que o homem pudesse se apresentar a Deus com sua culpa, com seus pecados, com seus erros, diante de um sumo sacerdote. O mesmo intercedia pelos pecados dos homens e dava a liberdade de perdão pela lei. A lei não foi cumprida na íntegra pelos homens. Ninguém foi capaz de cumprir toda a lei de Deus. É por isso que quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que ele veio cumprir na íntegra a lei de Deus. Ele veio cumprir todos os mandamentos do Pai. Se Jesus não conseguisse cumprir a lei de Deus, todos os homens estariam vivendo debaixo de uma maldição eterna. Então era necessário alguém cumprir a lei. Então ele cumpre a lei, dando a graça como presente aos homens. A Bíblia diz que, olhando Deus do céu para a terra, não viu um justo sequer, porque ninguém conseguiu cumprir a lei. No livro do profeta Isaías, houve um cansaço no céu.
Deus se cansa de sacrifício de bode, cordeiros, cabritos, oferecimentos de pombas e etc. Porque as obras dos homens se tornaram maléficas. Eles faziam sacrifício hoje e pecavam amanhã. Eles faziam sacrifício agora e pecavam no final da tarde. Isso cansou Deus. Então Deus cria um segundo caminho, que dê ao homem uma oportunidade de livre-arbítrio. E agora estamos vivendo o tempo da graça. O que é graça? É um favor imerecido. O que é graça? É algo dado de presente para aqueles que em Cristo acreditam. A graça é mais complexa para obedecer do que a lei, porque a lei era decorada. Então dava-se para decorar os mandamentos da lei, as regras da lei e ter força de vontade para cumpri-la. Não cumprindo a lei, morreria dependendo do ato do pecado. A graça é assim. A graça parece ser mais fácil, porque a graça foi dada a cada um. Na lei era dada ao homem em Israel, o líder passava a lei. A graça, cada um se apresenta a Cristo como bem acha que deve se apresentar. Então a graça pode trazer uma condenação exatamente por pessoas não tentarem praticar na íntegra os mandamentos de Cristo. A graça faz com que você peque agora, peça perdão agora, e de repente você diz, dá para pecar de novo? Aí peca daqui a 20 minutos, pede perdão daqui a 22 minutos, aí dá para pecar de novo, peca daqui a 25 minutos, pede perdão a 30 minutos. E isso pode fazer uma cadeia de erros. A Bíblia diz, se pecares voluntariamente, depois de teres conhecido toda a verdade, já não resta mais sacrifício para os teus pecados, porque se torna abusivo diante da graça. Agora entenda, eu quero falar sobre 7 maldições na história da humanidade. A primeira maldição se chama da inocência. A primeira maldição se chama da inocência. É por isso que eu fiz questão de ler o capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Entenda, 7 maldições na história da humanidade. Primeira maldição foi a da inocência. Segunda maldição, consciência. Terceira maldição, culposa. Quarta maldição, dolosa. Quinta maldição, hereditária. Sexta maldição, mística. Sétima maldição, maldição da cruz, madeiro. Talvez você me pergunte e diga, por que maldição no tempo da lei, na história da humanidade? Dentro do jardim do Éden, no jardim do Éden, aonde Deus colocou um casal para darem procedência a uma origem fiel e eficaz. A Bíblia diz que Adão e Eva, ambos andavam nus. O texto simplesmente diz que ambos andavam nus. Não tem explicação a não ser essa. Eles andavam sem vestimenta. Por que, pastor, eles andavam sem vestimenta? Porque existia dentro do ser humano algo de muito valor, chamado inocência. Não havia malícia. O contato físico hoje de um homem para uma mulher começa-se assim: desejo, cobiça. Se não houver desejo e cobiça, não há casamento. Não existe casamento simplesmente eu quero casar com você, como vida de novela. O casamento da era atual é assim: primeiro se deseja, segundo se ama, terceiro se cobiça. Se não houver cobiça, não há como ter um contato sexual para a realização de filhos. Então tem que ter a cobiça. Na antiguidade, no jardim do Éden, não tinha cobiça, não tinha luxúria, nem vaidade interior. 3 pecados que estão na lei do pecado capital, não tinha. Então era inocência. O contato da inocência quer dizer não tinha malícia, não tinha regras para quebrar. Ambos viviam como 2 irmãos na lei da inocência. Não tinha sacrifício satânico que viesse na sua mentalidade. Não existia. Existia simplesmente uma regra da inocência. Deus colocou no jardim o fruto do conhecimento do bem e do mal. Dentro desse jardim havia regras. A Bíblia diz que um dia Lúcifer, ele envolve uma serpente
e faz com que a serpente dialogue com a mulher. Há quem diga que no Antigo Testamento, ou seja, na época passada, na época histórica, os animais, eles falavam naturalmente. Não, não é assim. Na lei da inocência, todos têm uma sã consciência. Então homem e mulher falavam como homem e mulher, e eles entendiam a linguagem do animal na maior simplicidade. Nesse período, Lucifer se torna um tentador, envolvendo a serpente, que era o animal mais belo entre todos e o mais ciente do que se pronunciava. Então, um belo dia, de costume, Eva volta a conversar com a serpente, pois era um atrativo, ela achava interessante aquela serpente. E ela menos imagina, Satanás está envolto nela e induz a mulher com uma tentação, um golpe baixíssimo. Deus disse que tudo que está em volta do jardim, podes comer, mas aquilo que está no meio do jardim, não coma, é perigo, não quero que coma. Então a serpente disse à mulher bem assim: sabe Deus, que no dia em que tu comeres deste fruto, no mínimo, tu serás igual a Deus. A tentação foi assim: Deus está escondendo de você algo que você pode ser. E Eva entendeu que havia uma traição entre Deus, ela e Adão. Que Deus, o ser criador, era o todo-poderoso, porque um dia comeu deste fruto e não queria que ninguém mais comesse. Foi um golpe baixo. Então ela se seduz, vai até o fruto, se torna irada contra Deus e come. Só que quando Eva come o fruto, não se revela a natureza do pecado, porque marido e mulher é uma só carne. O pecado só foi revelado quando o homem consumou. Aí diz a Bíblia que ela vai ao homem, Adão, e dá o fruto, porque até então seus olhos não tinham sido abertos. Quando Adão come o fruto, aí o texto diz assim: ambos lhe abriram os seus olhos. Quando o homem consumou, na consumação do pecado, abriu-se os olhos do homem, de tal forma que quando eles se olharam, tiveram pavor um do outro pela sua própria nudez. Abriram os seus olhos. Entendem? A primeira maldição foi chamada inocência. A partir daquele momento que abriram os seus olhos, não é o olhar material, abriram-se os olhos da consciência. Os tratos passaram a ser diferentes. Aquela coisa simples deixou de ser simples. Aquele toque simples passou e deixou de ser um toque simples, passou a ser algo malicioso. A primeira regra: fizeram folhas, cozeram e tentaram cobrir a sua nudez de tanta vergonha, porque não tinha mais inocência. Deus desce no jardim, procura o homem, e o homem não está no lugar de origem, se escondeu, porque não é mais inocente, passou a ser culpado. A segunda maldição se torna a maldição da consciência. Porque, pastor, a mente do homem se tornou-se maldita. Entenda, a segunda maldição se torna a maldição da consciência. Tudo o que há de acontecer para amanhã, para depois, na mente de um homem que não tem Deus, não tem Cristo, se torna uma mente corrupta. O cidadão mata premeditando no crime que vai fazer. Ele deita pensando como projetar o crime de amanhã. Ele deita pensando como vai pecar, escondido, traindo a sua esposa de forma horrenda e errante, sem temor de Deus, às escondidas. Muitas deitam pensando como trair seu esposo daqui a 30 dias, sem que ele tenha ação para ver o tamanho do pecado. Isso aí se torna uma consciência maléfica, pecaminosa, perversa. Ele deita pensando como vai puxar o tapete do companheiro no dia seguinte, porque está crescendo mais do que ele de frente a um trabalho, seja secular, na empresa, seja dentro da igreja, na obra de Deus. Então ele maquina como fazer coisas que venham somente para si e que não vá para o seu próximo. A mente se tornou uma máquina maldita. Quer ver uma coisa? O Senhor disse assim para Caim: o pecado está à porta. Eu estou sabendo que você quer matar seu irmão. O pecado está à porta. Você só mata se você quiser, se não tiver domínio. A minha ordem é: não mate seu irmão.
Deixe seu irmão viver. Não se preocupe com o sacrifício do seu irmão. Faça a sua parte. Seu irmão é pastor, você é agricultor, você é pecuarista, você será empresário, seu irmão será religioso. Seu irmão tem mais uma pigmentação comigo. Tudo dele é para mim, é comigo, é ligado a mim. Então faça a sua parte. Satanás induz Caim, provoca uma inveja, provoca um ódio tão grande de Caim para com Abel, que ele prepara uma arma. Ele cria uma arma, ele faz uma arma e diz assim: amanhã eu mato meu irmão. Essa mente já está cauterizada. E olha, irmão, eu fui pastor de igreja durante 14 anos. E eu vi muitos erros horrendos, arrupilantes. Eu vi pecados criminais diante de Deus, que eu não podia delatar a ninguém, a não ser pegar o peso daquele pecado e levar o homem ou a mulher que pecou diante de Deus e pedir a Deus o perdão e a graça sobre aquela pessoa. E que antes de pecar, eu chegava diante daquilo ou daquele, e como pastor eu orientava: não vá, não faça isso, vai lhe prejudicar lá no futuro, você vai chorar amargamente. Não é isso que Deus quer para você. E a pessoa dizia: não, eu não vou fazer. Passado 15, 20, 30, 40 dias, vinha chorando, buscando uma palavra pastoral. Aí levamos na secretaria, sentamos, e a pessoa põe as duas mãos na cabeça e diz assim: eu não tive força, eu errei, eu fiz de tudo, mas eu não consegui. A consciência se torna podre quando você não dá valor àquilo que é de bom para a tua alma. Existe algo bem melhor acima do que você pensa, preparado por Deus, tanto para mim quanto para você e sua família. Não faça da sua mente uma oficina de Satanás. Não. Aquilo que você não quer de mal para você, não queira para seu irmão. Se Deus está abençoando ele, é porque é um propósito de Deus na vida dele. E não entenda isso como inveja, porque você não precisa ter inveja de mim. Porque se chegou meu tempo, a sua inveja vai lhe tornar horrendo e pecaminoso diante de Deus. Quando o meu tempo passar, chegará seu tempo para desfrutar também daquilo que Deus tem para você. E se talvez não é o meu tempo ou o seu tempo, há algo maior de Deus preparado para a sua vida. E não há demônio no inferno que impeça o resultado do que Deus tem preparado para você. Ele prepara a arma, arquiteta a morte, ele marca o lugar do crime. E quando Abel está sacrificando ao Senhor o cordeiro, isso era à tarde, era no final da tarde, Abel pegava do melhor e dizimava a Deus a oferta e o dízimo, e sacrificava. Caim pegou a arma, e com traição, ele punhala seu irmão pelas costas, e sangra seu irmão. Consciência podre. Maldição da consciência. Os homens passaram a prática de erros segundo a sua mente lhe ditava. Terceira maldição, maldição culposa. A pior coisa na vida do ser humano se chama culpa, porque a culpa não fala, mas a culpa não lhe deixa dormir. Existem pessoas que tramam malícias secundárias. É mais ou menos assim: ele não tem coragem de fazer, mas ele induz meia dúzia de pessoas para a prática daquilo que ele fermentou. Porque depois que tudo acontece, ele tira o corpo fora para se fazer de inocente e põe você numa enrascada. Eu vou profetizar algo de muito mistério nessa manhã. Deus não vai permitir a cilada do diabo destruir a sua vida. Se você crê, diga glória a Deus por essa verdade. Não vai. Dentro da regra é assim. Eu escrevi um livro que eu abordo sobre julgamento, vida ou morte. Então tem 3 regras que me dominam dentro do meu livro. Inocentes que são acusados de culpa, culpados que são liberados da sentença como inocente, porque paga suborno, paga dinheiro. Inocentes assassinados sem se defender, porque não tem auxílios de alguém ao seu lado. Essas 3 regras.
José, quando estava lá dentro da prisão, eu não estou falando da venda dos irmãos, lá dentro da prisão, que os companheiros chegaram próximo a ele e disse, porque era natural quando alguém estava na prisão, a primeira coisa, os presos mais antigos buscavam uma ficha. Me dá a tua ficha. O que foi que te fez parar aqui dentro dessa prisão? Que tipo de crime tu cometeu? Porque se tu cometeu um crime bárbaro, então nós vamos ficar aqui um pouco do teu lado. Agora, se tu chegou aqui como um preso ralé, nós vamos aproveitar de você. Então a ficha de José tinha que ser passada dentro da cadeia. Aí agora começa. Primeira pergunta: o que te trouxe dentro dessa prisão? Aí ele tem que olhar para o olho de quem perguntou e dizer bem assim: eu não fiz nada. Porque até hoje é assim, todos que vão para um presídio, alguém pergunta: o que te trouxe aqui? Ele diz: não sei, eu não fiz nada. Para mim que visitei centenas de presídios no Brasil, o cara diz assim: eu não fiz nada. Às vezes estuprou criança, matou criança, assassinou pai, assassinou mãe. Diz: eu não fiz nada, eu sou inocente. E por causa de um marmanjo errante, o verdadeiro diz assim: eu não fiz nada. Aí quem não sabe da história diz assim: isso é a conversa de todo mundo, ninguém aqui fez nada. Aí José disse: eu não sei, eu não fiz nada. Aí meia dúzia dá risada e diz assim: não fez nada? Dessa idade, bonito como tu és, formoso, preso, de quem tu abusou. Aí chega o oficial da guarda e delata, diz assim: ele tentou abusar sexualmente da mulher do capitão Potifar, do líder. A ficha de José fica preta, escura dentro da cadeia. Agora o duro é você tentar lutar contra aquilo que você não praticou, pagando um alto preço por aquilo que você não fez. Porque alguém maior do que você, com ódio de você, por você não ser conivente com o erro dele, por você não comer na mesma mesa dele, por você não praticar o que ele praticou, preparou uma cadeia para lhe matar. Deus não vai deixar barato essa história. Você não vai chorar por muitos anos. Você não vai viver nessa amargura por muito tempo. O dia do culto da vitória está se aproximando da sua vida. Não queira ser conivente com aquilo que alguém quer que você queira. Não ande por cabeças secundárias, por ideia frustrante, ideias medíocres, ideias roubadas. Deita-te comigo, José. Ele disse: eu não posso. José, para de ser bobo. Só está eu e você. Meu marido está fora de casa. Quem governa aqui sou eu. Deita-te comigo. Ele disse: não posso. Ele me deu ordem de tudo, da economia, da agricultura, da pecuária, do dinheiro, do banco, gerenciar as ordens. Mas ele nunca me deu ordem de tocar na senhora. Além de tudo, se ele me desse ordem para tocar na senhora, eu, como judeu, sou ensinado na casa de meus pais que eu não posso adulterar. E eu sou um jovem virgem, solteiro. Eu estou me preparando para um casamento. O ódio entra nela e o diabo apela. O diabo diz: já que não quer ficar comigo, então vai morrer. Faz uma calúnia, prepara uma calúnia enorme. O que tem de gente nesse Brasil que dá golpe baixo, que tem facilidade de caluniar um pastor, um pregador, um cantor. E a arma que o diabo mais está usando é a arma que Deus deu à igreja para ser poderosa: a internet. O cidadão não tem coragem de falar na tua cara, mas ele vai numa comunidade que ele cria dentro da internet para dizer falso. Aí vai lá naquilo ali e detona o pregador. O pregador não consegue pegar o avião. No outro dia ele escreve: furão, furou na minha festa. Fala na cara dele se tu tem coragem. Você não precisa se esconder por trás de uma tela para desabafar. Seja homem, seja mulher, liga para ele, bate o fio para ele. E Deus não lhe chamou para fazer isso. Se o pregador está de cabelo grande, está mudando. Se o pregador está de cabelo pequeno, coitado desse pregador. Se o pregador põe um terno importado, para que essa vaidade? É porque o Brasil não sabe cuidar dos maiores pregadores do mundo que está no Brasil, não sabe cuidar.
Só temos valor quando sai do país. É onde a terra para ouvir um brasileiro. Talvez você não saiba, mas quando o brasileiro sai para pregar fora, principalmente no continente africano, é o único povo que para mais de 1 milhão de pessoas e diz assim: brasileiro tem Deus na vida. Param para ouvir um brasileiro. Entenda? Culposa. Diga comigo: o inocente foi culpado por não praticar e conviver com erros. Mas tudo que se planta, se colhe. O cara te pega assim, te rebenta e diz assim: já era para ele, acabei com o ministério dele, está estourado. Aquele não prega mais, aquele não canta mais. Quero ver, a gente vai cercá-lo na direita e na esquerda. Você tem que entender que quando você está cercando alguém, Deus está preparando o outro para cercar você também. Se fosse palavra minha, você poderia me matar, mas está na Bíblia: com a medida com que medides teu irmão, casa caiu. Tu também será medido. Tu está medindo o cara do lado, tu está descendo a língua em fulano. Para de ser besta. Tem 10 falando mal de ti também lá atrás. Tu está condenando. Aquela irmã do pressa. Tem 30 te rebentando aí atrás. E quando tu está pensando que tu está voando nas asas do vento, tu está andando em urubu. Quando você está abençoando alguém, aí Deus prepara outra regra. Tu abençoa com 1, Ele abençoa com 20 atrás. Diga glória a Deus por essa verdade. Rapaz, fulano de tal não presta, larga para lá. Isso aí já não compete a mim, a você, é Deus. Eu fui chamado para abençoar e não condenar. Tu fosse chamado para liberar palavras de bênção e não de maldição. Tu fosse eleito para liberar palavras proféticas de vida e não de morte. Tu fosse eleito para liberar palavra de salvação e não de destruição. Libere palavra de salvação hoje. Libere palavra de salvação hoje. Meu Deus do céu. É mais fácil acreditar numa mentira do que numa verdade. Porque quando alguém fala a verdade, alguém fala com tanta segurança que o seu semblante não muda, não oscila. É aquilo ali. Agora o mentiroso não, o mentiroso ele tem uma cara sinistra. Quando o cara quer mentir, ele vem sorrindo. Ele vem com cara de E o mentiroso ele faz uma conversa comprida, tamanho de uma semana, para chegar no assunto. Fique esperto. Tem muita gente que merecia estar lá e não está. Os culpados estão fora e os inocentes estão presos. Eu vou lhe explicar o que Deus faz com o culpado. Lembra de Acabe? Acabe tinha uma vinha. Pensa numa vinha bonita, ou seja, uma horta, linda, linda. Do lado do palácio tinha um homem por nome de Nabote, que ganhou uma vinha. E herança na época era tratada com muita validade. Não podia desvaliar uma herança, mesmo sendo de um servo. E a vinha de Nabote era do lado da horta de Acabe. Um belo dia Acabe acordou, passeou na horta. Aí ele viu um homem por nome de Nabote pegando a franela e lustrando as uvas. Porque quando você tem muito, você deslecha. Quando você tem pouco e o pouco é caro, você cuida daquilo como se fosse ouro. Nabote aqui. Acabe invejou e viu aquela vinha, estava linda, não tinha um bichinho nela. A terra estava limpinha, aquilo parecia um tapete. Acabe disse assim: bom dia, Nabote. Ele disse: bom dia, majestade. Psst, vamos fazer uma troca. Ele disse: do que, majestade? É o seguinte,
eu tenho essa horta toda, e eu cansei da minha horta, e eu dou a minha horta em troca da tua vinha. Pegar ou largar? Nabote, do jeito que estava, olhou para ele e disse: não quero, senhor, não quero. Trocar uma vinha em troca de uma horta? Eu não sou besta. Nabote disse: não troco, me desculpe, mas isso aqui é herança do meu pai, não posso dar aquilo que meu pai me deu de presente, eu vou guardar até a morte. No outro dia Acabe chega e diz: eu não quero trocar, mas me dê o preço quanto você quer que eu pague. Nabote disse: o senhor viu alguma placa de venda-se lá fora? Eu disse: não. Então, não vendo. Terceiro dia, Acabe vem com abuso de poder: eu sou rei, a terra é minha, me dê a sua vinha. Nabote olha para ele, aqui está assim, ó: não dou, não vendo e não troco. Acabe treme as pernas, fica irado, porque a herança não pode ser tomada e a lei dava esse direito. Aí Acabe entra dentro do palácio, fica com fome, para de comer e faz cara feia. Quando Jezabel chegou, um dos príncipes olhou e disse: olha, teu marido não come, não bebe. Ela disse: por quê? Porque ele quer trocar a horta numa vinha. Jezabel, que não era flor que se cheirava, pôs as duas mãos na cabeça e disse: isso é fácil, quem manda em Israel? Isso é ele. Então fala para ele que mate a Nabote e pegue a vinha. Tudo é do rei, tudo pertence ao rei. Aí a Bíblia diz que ela preparou filhos de Belial para mentirem contra Nabote, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Calúnia, mentira. Nabote não blasfemou, Nabote estava zelando do que o pai tinha lhe dado. A Bíblia diz que pegaram Nabote, saíram arrastando ele na cidade, e Nabote começou a gritar: gente, o que foi que eu fiz? Você blasfemou contra Deus. Ele disse: eu nunca blasfemei contra Deus. Aí a Bíblia diz que batiam no seu rosto e diziam: você blasfemou contra o rei. Ele disse: meu Deus do céu, eu nunca falei mal do rei. Me dê direito de defesa. Não, quem blasfema não tem direito de defesa. Aí arrastaram ele para a praça. A Bíblia diz que os filhos de Belial foram pagos, cada um pegou uma pedra e jogou em Nabote até matá-lo, e o seu sangue escorria pelas terras. Acabe chegou na vinha e disse: ou por bem ou por mal, a vinha é minha, e se apoderou da vinha de Nabote. Elias já estava quase encerrando o ministério, estava lá no Ribeiro de Querite, sentado, bebendo água e falando com o coro. De repente um anjo apareceu e disse: Elias. Ele disse: sim, senhor. Mataram o inocente. Diz: como, senhor? Disse: mataram o inocente. E foi gente grande, é gente da alta. Ele disse: e aí, senhor? O senhor disse: eu não gostei. O cara é poderoso, mas eu vou arrebentá-lo agora, porque no céu existe honestidade. O pequeno tem valor diante de Deus. Acabe disse: a vinha é minha. Jezabel fez uma dança lá na vinha. Aleluia! A vinha é nossa, já era. Elias disse: o que é que eu falo? O Senhor disse: diz a Acabe: aonde desceu o sangue de Nabote, vai escorrer o sangue dele. Fala para Jezabel que aonde desceu o sangue de Nabote, vai descer o sangue dela, e as aves do céu serão testemunha que eu deixarei comê-la por inteira. Ei, tá brincando? Tá pensando que eu tô bêbado, rapaz? Isso é verdade. Não toque na vida de quem Deus escolhe. Não se toca na vida de quem tem herança. Você não pediu para ter, mas o amor do Pai te alcançou. Você é herdeiro. E quem tocar em você está tocando na menina dos seus olhos. Meu Deus! Pegue na mão do seu irmão, por favor. Diga para ele: Deus não vai deixar barato quem mexeu comigo. Diga: quem tocou na minha honra. Os anos se passaram. Deus levantou um homem por nome de Jeú.
Elias ungiu Eliseu. Eliseu ungiu Jeú para ser rei de Israel. Acabe já tinha morrido entre Ramote e Gileade com uma flecha. No dia que Jeú foi matar Jezabel, a Bíblia diz que Jezabel subiu no andar, se pintou inteira, colocou uma saia bem curtinha para ver se derrubava o ungido. Só que ungido é esperto, porque o cara, mesmo sendo ungido, ele não pode brincar com sensualidade. A Bíblia diz que Jeú ficou embaixo, chamou 2 eunucos, quer dizer, 2 que não funcionam, e disse: a bichinha já se rebocou toda, sobe você, eu não. Eu sou ungido, mas eu não posso brincar com a sensualidade de uma mulher. Então sobe vocês que não funciona. Os eunucos não funcionou, aí ela veio toda assanhadinha: não, amor. Os eunucos disse: você não interessa pra gente. Um grudou nas perninhas, outro grudou na outra, fez assim: 1, 2, 3. A Bíblia diz que jogaram Jezabel de cima do seu palácio. Aí Jeú olhou para ela e disse: para quem tocou no herdeiro, eu faço assim. O anjo disse: monta na carruagem. Jeú disse: para quê? O anjo disse assim: passa pelo resto do corpo, para lá e para cá. Engatou ré no cavalo e... O Senhor disse: canta pneu em cima. Mexeram com você porque quiseram. Você é herdeiro. Quem acredita nisso, manda 2 glória gostoso para Deus. Você é herdeiro. Você é herdeira. Você tem uma honra. Você tem um nome a zelar. Estão tentando defamar a sua história. Estão tentando destruir seu ministério. Estão querendo acabar a sua carreira. O anjo do Senhor se levantou a partir de agora. E aqueles que tocarem você hão de pelejar com Deus que te escolheu e te chamou na terra. Levante as suas mãos e adore ao nome do Senhor. Você é herdeiro, você é herdeira. Você é um herdeiro, você é herdeira. Sabe o que é que Deus prepara para o inocente quando ele não tem culpa? Deus tocou em Faraó e deu a ele um sonho que nem ele mesmo sabia. Preciso de voz aqui no retorno, sem voz nenhuma. Nem ele sabia. Vacas magras, espigas secas. O copeiro olha para ele e diz: eu conheço alguém que revela isso aí. Ele diz: quem? Diz: sabe aquele funcionário da cadeia? Ele disse: José, sério, revela mais do que Kodak. Tem uns caras que eu conheço aqui no Brasil que revela, mas eu sei que é furada, é tudo mentira. Eu como pregador posso falar, conheço ele tudo, é tudo furada, é tudo truque. E não vou entrar nos deméritos dele, nem nos méritos. Porque o cara fazer esses truques assim, chegar a enganar a noiva do cordeiro. E tem igreja que os crentes ficam tudo deitados no chão, arrebatado, porque o cara chamou pelo nome. Se você soubesse o que eu sei, você pularia do seu sono deitado, pararia com essa preguiça de ficar caindo no chão e ir atrás dele pegar seu dinheiro. Eu tenho como falar, porque hoje eu sou um dos pregadores que mais prega nesse Brasil, dos maiores eventos desse país. José revela mais do que Kodak. Ele disse: qual é o sistema da revelação dele? Com nome, sem nome? Disse: não, é um negócio online. Tu conta e é direto, é batata. Aí, e fui, e arde aqui. Ele disse: não dá bom. Aí mandaram chamar José. Ele disse: olha, eu sonhei com 7 vacas magras, devorando 7 vacas gordas, espigas magras, devorando as fartas. Antes dele acabar de falar, ligou lá em cima. José disse: calma, respire fundo, beba água. Disse que foi. É tudo um sonho só. Ele disse: mas eu nem terminei de contar disso. Não é um só. Quando o senhor falou 7 para lá, 7 para cá, é um só. Não perca tempo, economize palavras. Disse: e aí? Disse: vai haver 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Prepare alguém para que domine sobre a casa e governe com fidelidade. Aí Faraó já estava por aqui com a administração que ele tinha. Olhou para um lado, olhou para o outro, não achou ninguém.
disse: você vai ser o novo governador. Está preparado? Não, isso aí é simplesmente uma força a mais daquilo que você precisa. Estou preparado. Aí chega o dia da aclamação. Na história de José há algo que me encanta. No dia em que José é aclamado, o primeiro governador, porque no Egito não tinha governador, você sabia ou não? Ele foi o primeiro governador. No Egito não tinha governador. Faraó criou um cargo secundário, vice-rei. Governador quer dizer vice-rei. Não existia esse negócio de vice-rei. Faraó ficou tão alegre que disse: eu vou criar um novo ministério agora. A porta abriu. Você é o segundo depois de mim. Quem tocar em você, toca em mim. O que você fizer é o que estou fazendo. Eu vou só desfrutar agora. Administro. No dia da aclamação, quando ele é colocado em cima de uma carruagem, primeiros a pegar na mão dele, primeiro a pegar na mão de José, primeiro, oficiais do rei, eunuco. Segundo a pegar na mão do governador, capitão de guarda e de campo. Terceiro a pegar na mão do governador, as esposas dos primeiros ministros. Você já parou para pensar que a mulher de Potifar teve que fazer 3 coisas quando José passou de frente à casa dela como governador? Você diz: não, é mentira. É mentira? A história diz. Primeiro, tinha que beijar os pés do governador, a mão do governador, a testa do governador e dizer para ele: parabéns pelo sucesso. Quer saber mais? Parece que eu vejo José na carruagem. Zefat Pané, Zefat Pané, Zefat Pané. Aí lá vem a mulher de Potifar. Quem é o novo governador? Que coisa que é essa, o novo governador? Ela tem que ficar de cara a cara com ele. E ele já tinha esquecido da fisionomia da destruidora. E ela tem que pegar do pé dele. E os 2 guardas oficiais tem que dizer assim: beijai os pés do novo governador. Aí quando ela dá uma olhadinha naquele queixo, no nariz, no rosto, que ela se encantou com a beleza dele, ela conhece, ela não é boba. Eu te conheço de algum lugar. Aí ele olha para ele e dá aquela risadinha. Você não me é estranho. Você é parente de um tal de José? Ele diz: não. Diz: mas como parece com ele? Ele olha para ele e diz: eu não sou parente. Sou ele. Aí ela engole seco. Como que é? Ele diz: não, sou eu. Aí ela quer correr, mas não tem como. Você vai ter que bater de cara com aquele que você fez a panelinha para babar com ele. Não, mas como? Você era preso. Disse: eu já fui. Mas você era meu escravo. Volta para minha casa. Ele disse: nunca mais. E você é o que agora? Ele disse: depois do rei, eu que mando em tudo aqui. A senhora vai trabalhar na minha casa. Pegue na mão do seu irmão, por favor. Diga para ele: as minhas humilhações estão sendo assistidas por Deus. Agora diga bem forte: o tempo de cantar e de caminhar na carruagem do sucesso foi determinado hoje. Diga para ele: terão que me assistir de perto. Agora olha para teu irmão, fala bem baixinho, diz assim: que Deus te livre de beijar os meus pés. A casa caiu, meu filho. Não gostam de você, não gostam do teu jeito de ser, não gostam da maneira que Deus te usa, não aceitam as formas benignas que o Espírito de Deus manifesta na sua vida, te desprezam, te abandonam, criaram panelinha para não fazer mais amizade com você. Você está vivendo em um mundo de perdidos, sozinho, solitário, coração triste, alma batida e amargurada, porque perdeu as colegadas todas. Estão dizendo que você não sai mais dessa, seu ministério não vai longe, você não depende dessas palavras tão pobres de alguém. Se Deus precisar arrancar você da cidade, Ele vai arrancar. E depois de alguns anos você vai voltar por cima e não mais por baixo. Você volta mandando e não sendo mandado. Você volta eleito e não deseleito. Você volta como rei, como governador.
está preparando um banquete além do que tu imagina. Deus está preparando uma obra além do que tu já pensou. O que Deus vai entregar nas tuas mãos é grande, é poderoso, é forte, é digno, é justo. Você não será escravo, você será rei. Você terá para emprestar e não vai pedir mais emprestado a ninguém. Você será dono das maiores redes de loja. Você não vai depender mais de ninguém. Deus vai te dar os carros mais caros que a Europa já importou ao Brasil e não dê satisfação a ninguém. Não toque no inocente. Quarta maldição. Maldição dolosa. Pastor, o que é maldição dolosa? Crimes que executam o corpo natural. Eu vou trazer para o lado espiritual. Existem pessoas que têm facilidade em ferir um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Tem facilidade. A lei é mais ou menos assim. Se você não viu, não fale que viu. Se você não estava no lugar, não diga que alguém viu, para não sair conversa de terceiro. Não, alguém me disse que alguém disse. Para com disse. Se você não viu, se entupa, cale-se. Não, mas alguém me falou. Não é do seu bico. Vá cuidar da sua casa. Vai engraxar seu sapato. Vai assistir a novela, já que tu gosta tanto. Pastor, o senhor tem raiva de novela? Se eu puder jogar uma bomba lá dentro da Globo. E tem crente que é assim, ó. Durante muitos anos os homens falavam mal das mulheres, né? Essas mulheres noveleiras, as bichinhas ficavam, ai meu Deus. Mas é a única coisa que a gente tem à tarde, é a novelinha. Agora, meu amigo, que tem de marmanjão. O cara fica todo assanhadinho quando dá 15 para as 7. Mulher, pipoca. Aí o menino sai correndo. Sal, pimenta, fogos. Me dá um copo de água. A mulher, calma bem, a novela vai começar e eu não posso sair daqui. Me diga o que novela ensina de bom para uma geração profética. Eu nunca vi dizer que novela batizou um crente com o Espírito Santo. Você já ouviu dizer? Não, se você disser que batizou, eu vou pregar lá. Vou dar reteté lá, com certeza. Novela começa assim. O cara começa bem casado. 5 capítulos depois ele está amando uma bem novinha. 10 capítulos depois ele já chutou a esposa e está com a nova. 12 capítulos depois ele briga com a nova, volta com a mulher. 22 capítulos depois ele larga as duas, já está na terceira. No final ele termina só, termina com as 3. Tudo na paz. O giro de uma novela: desamor, traição, desavença, descontentação feminina. A novela ensina que ser um pouquinho gordo Não, a novela ensina que uma mulher um pouquinho mais cheinha não serve para os homens da época atual. Todas têm que ficar sequinha, magrinha, musculosa. Aí o cara está assistindo novela, ele e a esposa que é mais cheinha. Na novela só passa filé. Eu tenho certeza que ele vai olhar para a mulher dele e dizer: está faltando muita coisa aqui. Eu estou falando como homem, não brinco com homem. A mulher ama quando vê, quando se tem e quando gosta. Ela não quer saber de beleza, se ela amar, ela ama. O homem sempre foi seduzido por beleza.
e você tem coragem de pegar seu marido, sentar para ver as magrinhas da Globo fazendo novela, e você, vamos falar a verdade, não vamos ser hipócritas. Eu tinha um colega que se apaixonou pela atriz da novela. Eu conheço mulheres que dizem assim, quando eu vejo o tal de Santoro, sei lá, rapaz, eu fico... O que me mata é que às vezes na igreja tem culto de avivamento, culto de oração, culto de ensinamento, e a pessoa deixa de ir no culto onde Deus está preparando para ele uma bênção, e talvez seria a noite espetacular de Deus nele ou nela, para ficar numa novela. Você jogou fora a bênção. Não desfaça daquilo que Deus entregou na sua mão. Se você tem tempo de ir na igreja, não fique em casa dando bobeira. Novela não vai enriquecer sua alma, vai lhe trazer desamor, tristeza e angústia. Na casa de Deus, a Bíblia diz que mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 anos por aí, meu amigo. Dentro da igreja Deus fala, Deus revela, Deus batiza, Deus cura. Quem acredita manda 3 glórias gostoso para Jesus de Nazaré. Quinta maldição. Estou sem relógio, pastor. Dê-me um tempo. Deu. Levante a mão direita. Assim. Diga comigo. Na minha vida, na minha família, não entrará maldição hereditária. Continue com a mão levantada. Sexta, maldição mística. Diga, na minha vida, na minha família, não entrará maldição mística. Seria obra de feitiçaria. Mão levantada. Sétima, diga, sobre a cruz, aonde foi meu Jesus, Ele levou toda a minha maldição. Grite, não há maldição na minha vida. Agora, para que lado está a sua casa? Mire bem, sua cidade, seu bairro. Erga as mãos, profetize comigo, diga, sobre a minha família não há maldição. Diga, sobre minha casa não há maldição. Agora põe a mão direita do lado do coração e diga, sobre a minha vida não há maldição. Coloque a mão na cabeça de alguém ou no ombro de alguém para impetrar a bênção. Diga para ele, sobre a tua vida não há maldição. Se Jesus merece um glória, aplaude a Ele com glórias e aleluia, Ele merece.